o tema Eu decidi não olhar mais para trás. O Senhor Jesus falou: aquele que quer ser o meu discípulo, negue a si mesmo, tome-se sua cruz e siga-me. Ele disse: aquele que quer ser discípulo tem que amar mais a mim do que a si mesmo e de qualquer outra coisa. O Senhor Jesus deixou sempre bem claro que uma vez que professamos a fé nele, ele será o centro de nossas vidas e o devemos o seguir até o fim. O passado não vai mais nos pertencer. E agora em Cristo há um novo presente e um maravilhoso futuro. E o texto que eu gostaria de utilizar hoje em cima desse tema, eu decidi não olhar mais para trás, está em 1 Reis, capítulo 19, verso 19 a 21, que diz o seguinte: Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: primeiro, deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, então o seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que eu lhe fiz. Eliseu voltou para sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Esse texto ele é muito profundo, porque ele fala de dois profetas. Um profeta no qual foi um dos maiores, se não o maior profeta do Antigo Testamento, da Velha Aliança, e um outro profeta que estava começando o seu ofício profético. Ambos foram chamados por Deus. O contexto aqui é lindo, porque se nós lermos o capítulo 18 e uns versículos antes do 19, nós veremos que Elias fez milagres em Israel, matando os profetas de Baal, desafiando o rei de Israel da época, desafiando a sua esposa, que era uma mulher maligna e que trouxe o ídolo e a profanação no meio de Israel, que era Jezabel. E que agora o profeta Elias estava com medo porque a esposa do rei de Israel, Jezabel, ameaçou ele dizendo: olha, porque tu matou os meus profetas agora, pelos deuses eu vou matar você, e se eu não matar você, que os deuses me castiguem. Elias ficou com medo, foi para uma caverna, dormiu lá com medo de ser morto. Deus visita ele, Deus fala com ele, Deus o anima, Deus o alimenta, Deus mata a sede dele e diz: Elias, não fique com medo, mas vá e unja o rei da Síria, o rei de Israel, e também o Eliseu, que será o teu sucessor. Deus falando com Elias. Elias faz exatamente o que Deus diz para fazer, e quando ele entra no campo onde Eliseu estava arando, ele joga a capa sobre Eliseu. Eliseu entende o que significava a capa. A capa significava que agora o profeta estaria passando o seu ofício para um novo profeta, e ele sabia o peso que era ser um novo profeta, porque Elias, ele era famoso naquela época diante de tudo que Deus fazia através da vida dele. E Eliseu chega para Elias e diz: Elias, só uma coisa eu te peço, deixe-me dar um beijo na minha mãe e no meu pai. E Elias disse: vá, mas pense em tudo o que está acontecendo aqui. O texto vai dizer assim: Elias partiu ao encontro de Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu. O profeta se aproxima do futuro profeta, e ele lança a capa sobre os ombros dele e continua a caminhar. Elias jogou a capa e continuou a caminhar.
E Eliseu já correu atrás de Elias. E Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: primeiro deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, então o seguirei. Se nós lermos um pouquinho antes, no verso 16, no verso 16 do capítulo 19, vai dizer assim: depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Zafate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Deus preparou Elias e Deus preparou Eliseu, porque quem chama é Deus. A primeira coisa que eu gostaria de enfatizar: quem chama é Deus. Deus tem nos atraído para Ele, Deus tem nos chamado para Ele, Deus tem nos chamado e tem nos tirado as escamas dos nossos olhos. Deus tem feito com que nós vejamos a Cristo Jesus e abraçamos Cristo Jesus e dizemos sim a Cristo Jesus, e vemos o quanto nós somos pecadores e nos arrependemos e nos humilhamos e dizemos: Senhor, agora eu quero caminhar contigo. Deus tem nos atraído para Ele e nós temos o aceitado. E foi isso que estava acontecendo aqui. Deus estava dizendo para Elias: Elias, unja o profeta Eliseu, porque ele será o teu sucessor. É Deus que nos chama, não é homens que nos chama, é Deus. Você não aceitou a Cristo por coincidência, ou porque você foi numa igreja, ou porque você foi num encontro evangelístico. Não, Deus havia preparado tudo para que você ouvisse a palavra, entendesse a mensagem e abraçasse Cristo Jesus. Lembra disso, foi Deus quem te chamou. Se foi Deus quem te chamou, você não pode mais retornar às velhas manias, à antiga vida. Eu tenho visto muitos voltarem atrás e voltarem a fazer as mesmas coisas. E Deus está dizendo: não faça mais as mesmas coisas, porque agora o odre e o vinho é novo. A história é nova. Elias chega, joga a capa sobre Eliseu. Eliseu entende isso e Eliseu faz algo. Eliseu diz para Elias: Elias, permita-me dar um beijo na minha mãe e no meu pai. Olha que interessante. Presta atenção nisso, porque isso tem uma profundidade espiritual tremenda. Eliseu pega a parelha de boi. Ele pega o instrumento que vai nos dois bois. Uma parelha de boi nada mais é do que um instrumento de madeira para arar a terra com dois bois na frente. Ele tira aquele instrumento de madeira, ele queima, ele faz um fogo ali no meio do povo dele. Ele pega um dos dois bois, ele mata aquele boi, ele faz um assado, ele queima aquela carne, ele assa aquela carne e ele distribui para todo o povo, incluindo a sua parentela, e especialmente o seu pai e sua mãe, porque ali ele estava dizendo simbolicamente e espiritualmente para aquele povo: eu nunca mais vou voltar a arar a terra, eu nunca mais vou voltar a ser um agricultor, eu nunca mais vou botar a minha mão no arado, porque agora eu fui chamado para ser profeta do Senhor. Deus tem nos chamado para viver uma vida de santidade com Ele em Cristo Jesus. Deus tem nos chamado para termos intimidade com Ele através da oração, através das orações. Deus tem nos chamado para o conhecê-lo através da sua palavra. Deus tem chamado para nós vivermos uma vida abundante em Cristo Jesus. E por que é que nós continuamos a olhar para trás? Eliseu queimou o seu material de trabalho porque ele disse: nunca mais eu vou estar nesse campo, porque agora profeta eu sou em Israel. Você foi chamado pelo Senhor, por que que você está recuando? Viva um novo. Deus te chamou para ser um referencial nessa geração. Não apostaste da fé, não volte atrás, não faça as mesmas coisas. Olhe para aquilo que aconteceu na tua vida em Cristo Jesus.
O texto diz: Eliseu voltou para a sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram. Então partiu com Elias como ajudante. Então ele voltou para a sua parelha de bois e os matou. Na verdade, ele matou os 2 bois. E ele assou os 2. Pensa num grande assado. Foi isso que ele fez. Ele comeu, ele se alegrou. E quando ele saiu do seu povoado e começou a seguir Eliseu, ele disse: minha vida nunca mais será a mesma. E nós conhecemos o que aconteceu com Eliseu. Eliseu foi um grande profeta, um profeta que viveu o ápice de sua vida para Deus, ouvindo a voz de Deus e fazendo aquilo que Deus o mandava fazer. O Senhor Jesus falou: aquele que quer me seguir tem que amar mais a mim do que qualquer outra coisa. Você ama Cristo Jesus mais do que qualquer outra coisa, ou você sente saudade de quando você não abraçava a Cristo? Você voltou a fazer as velhas coisas? Você voltou a pecar contra o Senhor? Pense nisso. Eu decidi não voltar mais atrás. Se você está voltando atrás, esse é o tempo de você se arrepender, de voltar às velhas manias, aquilo que você fazia antes. Pedir perdão para o Senhor, pedir que o Senhor restaure o teu coração e comece a viver uma vida em santidade. Cumpra o chamado do Senhor. Elias e Eliseu cumpriram. E Jesus tem nos chamado para cumprir o chamado no qual Ele colocou em nossos corações e nos selou através do Teu Santo Espírito. Que Deus seja louvado em nossas vidas e não envergonhado, mas louvado.